Meu nome é André, eu faço parte de um grupo dentro da Microsoft chamado Island Rangers. Trabalho com TFS, enfim, desenvolve guias para preencher alguns gaps que tem entre produto e comunidade. A coisa que o time de produto não consiga fazer, não tem tempo, acaba repassando para esse outro time que é composto de MVPs, time de dentro da Microsoft mesmo, pessoal que é da Microsoft, mas não da área do time, da área de serviços, por exemplo. E sou também MVP de ARM. Vamos dar uma olhada na agenda. Quem me conhece, acompanha meu blog, já viu alguma palestra minha, sabe que eu não gosto muito de PPT. Eu gosto de abrir ferramenta, mostrar demo, só que eu quero fazer algo diferente hoje. Assim, não sei se vocês vão gostar, até uma experiência aí, mas é baseado no que eu tenho visto em consultorias. A gente chega, pede para a pessoa fazer alguma coisa, ela vai lá, sabe, aí você, poxa, por que você fez isso? Ele, não sei, o guia que eu li para fazer dessa forma. Então a pessoa não tem a mínima ideia por que ela está usando aquela ferramenta, aquela técnica, isso aqui não realmente é bom. Então vou dar um equilibrado, vai ser mais ou menos 50-50 aí, entre parte conceitual, teorias e demos. Então a gente vai falar um pouquinho de diferença entre as práticas de build e deployment, se tem diferença. Depois alguns patterns e anti-patterns de deployment, e aí demos com TFS e com Git. A gente fala de Git agora, né, entrando no produto. Antes de começar, valendo uma mochila agora, hein? Quem me responde corretamente a diferença entre Continuous Delivery, Continuous Deployment e Continuous Integration? Próximo. Continuous Integration, Continuous Deployment e Continuous Delivery. Integração contínua são o grupo de programadores que estão o tempo todo integrando lá o servidor TFS? Não seria? Não precisa ser um TFS, mas eu tenho um grupo de programadores integrando. Então integrando o caminho. Faz o check-in assim que ficar com a tarefa. Tá, legal. Tá Então poder se der merda logo, né? Exatamente. Aí a outra parte que você perguntou? Continuous Deployment. Aí é gerar o executável continuamente e entregar ele. Você está traduzindo o termo, não vai. Ué, eu deixo pra pessoa fazer. Tá bom, desistiu, pô, perdeu a mochila. Então vamos lá. É uma dúvida muito comum. E o que eu ouço, o pessoal falando build deployment, não sabe a menor diferença, e fala que faz continuous delivery, na verdade não tem nada de business associado a isso. Enfim, eu estava pensando numa forma de explicar isso, eu montei essa ilustração aqui, acho que parece complexo, mas é simples de entender. Termos utilizados no mercado, esses quadrados aqui. Então eu tenho build server, continuous integration, continuous deployment e continuous delivery. Peguei os 5 termos aí mais utilizados. E depois eu fiz algumas classificações. Então aqui está classificado em ferramentas ou práticas, e aqui embaixo se são ferramentas ou práticas de build ou de deployment. Nesse bloco aqui, o que eu tenho? Quem que é o responsável? Quem que toma a decisão pela ação? Então, vamos lá, pegar um exemplo. Build. Build, ele é uma ferramenta de build. Quem toma a decisão por isso é o developer. Prática, por exemplo, Continuous Integration. Ele é uma prática, ele precisa de uma ferramenta, mas ele é uma prática de build, e quem faz também é o developer. A grande diferença, a grande confusão, na verdade, são esses dois blocos aqui. Continuous Deployment e Continuous Delivery. São muito parecidos, só que aqui eu tenho basicamente o pessoal de IT. Eu tenho developer, tester, eu tenho sysadmin, DBA, e esse pessoal que trabalha nessa prática. Então, a cada commit, por exemplo, vai uma versão para produção. Eu vou entrar em cada um desses blocos depois, tá? Só estou adiantando alguns pontos aqui. E aqui eu tenho o Continuous Delivery, que é muito parecido com o Continuous Deployment, porém quem toma a decisão é a área de negócios. Então, eu não vou sempre para a produção. Tá? Aí a empresa decide por um caminho ou por outro, é isso? A gente vai entrar em detalhes, assim, acho que fica mais fácil. Tá? Mas é por aí. Vamos lá então, pegar o primeiro bloquinho e desmembrar ele. Build não tem muito o que falar, né? Ele é uma ferramenta, a gente já viu, o developer que toma a decisão. E o que faz isso? Basicamente compila o código. Ele transforma o código fonte em um binário. Basicamente isso, tão simples quanto isso. Dentro do Visual Studio é como se eu desse um F5,
E exemplo de ferramentas, eu tenho o MS Build, o N-Ent, que é uma ferramenta open source, e o Ent. Ok? Seguindo, Build Server. Servidor dedicado para build. Não brinca, né? Build Server, servidor dedicado para build. Mas tem uma grande diferença que é importante. O servidor de build, ele é um servidor limpo. Não tem uma dependência instalada nele. Então imagina assim, quando eu faço a build na máquina do programador, ele tem uma série de browsers, plugin, ferramenta para falar com a namorada, uma série de coisas lá, que de repente a build compila na máquina dele. Só que se eu pegar o mesmo projeto e levar para a máquina de um outro usuário, e ele não tem esse monte de coisa instalada, o que pode acontecer? Não vai compilar. Então a ideia, o que é? O servidor de build, ele ser o mais cru possível. Ter a ferramenta de build lá e só. E o que isso me obriga a fazer? Eu tenho que gerenciar melhor as dependências. Então vamos pegar um exemplo para ficar mais claro. Estou trabalhando no meu projeto, quero fazer teste com NUnit. Vou lá, botão direito, Add Reference, NUnit. Provavelmente eu vou pegar do Program Files, NUnit, está instalado lá. Fiz um estudo inteligente o suficiente, né, para colocar o link para Program Files, NUnit. Fiz aqui no projeto, meu outro colega aqui vai baixar o código-fonte. O que vai acontecer? A hora que ele baixar, vai ter uma procura lá por NUnit. Se ele não tiver o NUnit instalado, vai dar pau, e aí sai aquela coisa, João, manda DLL, aquela coisa que... Oi? Na minha máquina funciona. Pois é, na minha máquina funciona. Por quê? Porque o primeiro programador que montou a arquitetura do projeto, começou lá a colocar as dependências, não fez o trabalho de casa. Ele deveria ter copiado a DLL para dentro do projeto e subir o projeto com suas dependências, né, tudo contido ali, no mesmo pacote. No servidor de build, como ele vai até o source control, vai baixar o código para a máquina de build e vai compilar, se não tiver DLL vai dar pau. Né? Então, essa é uma grande vantagem. Assim, ele força o programador a trabalhar direito, a gerenciar dependências corretamente. Faz todo sentido. O que mais? A gente viu que a build eu rodo dentro do Visual Studio, né? Uma compilação no código local. O servidor de build é como se fosse um F5 por time. Ele faz a compilação de todo o código. Então ele pega o código meu, do meu colega, de todo o time, baixa para a máquina local e faz a compilação. Qual que é a grande vantagem disso? Eu não dependo de uma pessoa para fazer build. Né? Não tem aquela coisa que é muito comum em algumas empresas, só o dev lead que faz um publish no servidor. Porque a máquina dele está configurada e só ele tem o conhecimento. Como eu tenho um script automatizado, qualquer pessoa, até um estagiário lá, até um gerente sem muito conhecimento técnico, consegue apertar um botãozinho lá e gerar build. A grande vantagem é isso. Se o cara tiver dor de barriga, a gente consegue colocar build em produção ainda. E aí vem outras coisas, tipo, eu posso agendar uma build para rodar à noite, tenho relatórios, eventos, enfim. Ficou clara a diferença de build e servidor de build? Vamos lá, vamos complicar um pouquinho mais. Estou entrando em práticas. Continuous Integration é uma prática de build. Você está na linha certa lá, é o programador, né, o time lá que se reúne para decidir fazer essa coisa ou não. E é uma prática, mas ela precisa de um servidor de build. Então, tudo que a gente viu aqui vale para a integração contínua. Qual que é a grande característica, o grande diferencial da prática de integração contínua? Ele tem disparo automático de build a cada alteração de código. Fiz check-in, fiz commit, gera build. Por quê? O foco dessa prática é pegar erros de integração o mais cedo possível. Então, estou trabalhando, fiz commit, mandei código novo, alterei regra de negócio, fiz merge. Cara, tem chance de dar problema. Então, faço isso frequentemente e a hora que eu junto o código, ele pega o meu código que eu acabei de mandar junto com o código existente, junta tudo, compila e vê se está ok. Pode ir além, eu posso colocar, por exemplo, para executar testes. Então, de repente, o código compilou, está ok, mas a alteração que eu acabei de fazer quebrou uma regra de negócio. Então, vai falhar também, ele vai ser avisado, sistema de notificação do build server. Então, o objetivo é encontrar erros de integração o mais cedo possível. E aí ele acaba incentivando, né, os commits frequentes. Então, assim, eu não espero mais, eu acabo eliminando aquela prática ruim que tem nos projetos, o cara fazer check-in uma vez por semana, né? Ele sabe que vai ter uma verificação lá se ele fizer uma caquinha. Então o cara vai fazer, é normal times que tem esse tipo de prática implantado, que façam commits aí, sei lá, várias vezes ao dia, pelo menos uma vez ao dia é feito.
E aí entra um pré-requisito nessa prática, que é a build ela tem que ser rápida. Por quê? O objetivo é encontrar erro o mais cedo possível. Imagina que eu faço um commit no meu código e ele demora 3 horas para compilar, para ver se tem algum problema. Depois de 3 horas eu vou saber se o meu código funcionou ou não? Não faz sentido. E aí, uma outra característica também, a build ela sempre tem que ser autotestável. Mas espera aí, se eu for fazer testes muito pesados, a build não fica rápida. Então você percebe que uma prática vai puxando a outra. Então, para eu ter integração contínua, tem que ter testes. Só que não é qualquer tipo de teste, tem que ter teste de unidade e de preferência com mock. Porque se todos os meus testes forem bater no banco, bater em conexão com mainframe, web service, cada teste vai demorar segundos, às vezes minutos. Então eu começo a trabalhar com mocks, né, para simplificar essas chamadas, ficar bem fake, né? E para ter um teste rápido, em torno de milissegundos, para ter a build rápida, para ter o feedback rápido, para ter a prática funcionando corretamente. Ok? Alguém concorda com isso? Enquanto não tá lá, não tá rendendo nada. Cara, é normal você ver em times assim, tá pronto. Vai querer o dinheiro. Beleza. E assim, o conceito de pronto aqui está até bem maior do que a gente vê em empresas, né? Em empresa, o conceito de pronto é compilou, tá pronto. Né? Aqui a gente foi além. Né? Oi? Pelo menos com o time de desenvolvimento. Pois é. Pelo fato de compilado, o software está pronto. Sabe a diferença? Tem um sistema que eu fiz e está na época ruim de vender, foi a nossa dá de graça, preciso querer de produção. Sim, pois é. Alguém comentou aí de conceito de pronto, pelo menos para o Dev, acho que foi você. E dentro de práticas ágeis existe realmente um conceito de pronto, que é para unificar a comunicação. Então, no Scrum isso é muito comum. Eu pego, por exemplo, o time, o Product Owner, todo mundo, e a gente define a cada sprint, né, que pode valer para várias sprints. Então, o pessoal se reúne. Qual que é o conceito de pronto dessa entrega, pelo menos? Tem que estar codificado, testado, tem que ter ambiente de homologação, enfim, vamos entrar num acordo. Vão dar as estimativas, porque o conceito de pronto pode impactar demais numa estimativa. E a hora que chega enfim, eu nivelei a comunicação. A hora que chega, por exemplo, o cliente, ele fala, tá pronto. Aí o programador, peraí, eu testei, compilado, tem uma configuração, tá pronto. Isso evita aquela coisa que alguém comentou aqui, que o cara de negócio não está alinhado, pergunta, tá pronto? O programador, tá. Ele, legal, quero testar. Mas eu não testei ainda, não está em homologação. Ele falou, está pronto, só falta testar. O conceito de pronto é para resolver esse tipo de coisa. Então aqui o conceito de pronto foi até além do que a gente vê. Meu código, meu software, ele está integrado. O código está ok. Compilou, testei, não tem bug conhecido. Bug sempre tem, né? Não tem nenhum conhecido. Mas se esse negócio não tiver no servidor rodando, gerando alguma coisa, isso vale zero. Então essa prática é bacana, a prática de integração contínua. Mas eu preciso de algo além. Eu preciso, de repente, jogar isso para a produção. Já cheguei até aqui, testei, está tudo validado, enquanto automático também. E aí a gente começa a falar de Continuous Deployment. Ele é um passo além da integração contínua. Aí ele já começa a trazer outras práticas, não só de Scrum, não só de Extreme Programming, mas práticas do Lean, sabe, de estoque mesmo. Então o objetivo é evitar estoque de código, coisa que a gente vê em metodologias Waterfall. Não é que vem várias metodologias, mas é aquela coisa. Se o código está pronto, está funcionando, coloca em produção, deixa o pessoal testar, vai gerando algum valor, alguma coisa desse tipo. Não fica estocando código, não fica estocando documentação, enfim. O objetivo dessa prática é reduzir o cycle time. O que é cycle time? Basicamente, é o tempo, a medida entre uma ideia surgir e ela está pronta para ser utilizada. O foco é esse. Tem um bug? Beleza. Quanto tempo eu gasto para corrigir esse bug em produção? Tive uma necessidade de negócio. Quanto tempo eu gasto? Tá? E aí eu tenho relatórios, né, dentro dessas metodologias para medir esse tipo de coisa. Uma coisa é achar um bug de ontem, outra coisa no mês passado você demorou a fazer deploy. Sim. Melhor. Eu devo comentar disso mais para frente, mas eu vejo o pessoal muito preocupado com agilidade no gerenciamento, em testes, mas eu não vejo ninguém preocupado com agilidade na parte de build. E aí o cara é ágil, parte da cadeia, chega na hora de implantar, ele abre um ticket, fica 15 dias e time de infra para implantar o negócio.
Cara, ou você age inteiro ou não é. Esse é um ponto que eu ia começar agora com você. Lá a gente tem o time lá de desenvolvimento. Opa, funcionando? A gente tem o time de desenvolvimento e a equipe de infra. E a equipe de infra. E esse é o próximo passo que a gente quer pegar. A gente tem nosso servidor de integração contínua lá rolando no Jenkins, né, que vai compilando, e esse é o nosso, vamos dizer, sonho e passo agora a fazer um deploy contínuo. Implantação e produção Isso. automática. Só que a gente tem muito o barra assim da equipe de infraestrutura, falar, puta, como é que isso funciona? Se você atualizar uma DLL a quente num commit sem querer, vai parar minha produção ou vai oscilar, nosso sistema é um SaaS. A grande briga dessa prática aqui é política, porque isso aqui envolve TI, a decisão não é mais do developer. Ele tem que convencer o DBA a deixar ele ter acesso para publicar lá, ele tem que convencer o sysadmin a deixar fazer publish direto no IS. Cara, isso aqui é muito... empresa, cliente que tem medo de qualquer coisa. Pois é, imagina isso num banco. Vou implantar no Internet Banking lá. Cara, Você entra bem em software como serviço. exatamente, é o ponto que eu ia comentar. Esse é o próximo slide. Acho que é o sonho de qualquer programador, ele só vender software como serviço. É ele que manda no deployment. Pois é. Só para fechar isso aqui, então, a grande diferença nessa prática é isso daqui. Ó. Na integração contínua, cada commit ele gera uma build. Aqui, cada commit vai para a produção, não é homologação. A prática diz que vai para a produção. Então é o que você comentou. Tem empresas que simplesmente não vai permitir esse tipo de coisa. Acho que é A grande vantagem é o pipeline é 100% automatizado. Assim, fiz um check-in, cara, compila, testa, enfim, faz todos os tipos de teste. É até um pré-requisito. Né? Aqui eu já saio de teste de unidade, eu preciso de teste de integração, teste de estresse, eu preciso validar tudo de forma automática. E tem que ter uma cobertura bem alta para isso. Então o time para ter isso daqui é um time bem maduro. Diga. Alô. Já vamos para as reflexões. Alô. Tá, ok. Pode falar. Tá falando? Tá. Eu tenho uma dúvida, que você falou aí, como é que isso se encaixaria dentro do Scrum, por exemplo, que você tem uma cerimônia de entrega que seria review, já que você está entregando em produção direto, a review passaria a não fazer sentido ou seria meramente formal, porque você já botou em produção, o cliente já viu, já usou, e a sua Você tem sprint, que modificar então... o Scrum. Não é à toa que isso daqui não é prática de Scrum, isso aqui é prática do Lean. Né? Dentro do Lean eu tenho uma outra prática de engenharia, que é o FDD, que é o Feature Driven Development. Ou seja, ela está pronta a hora que ela vai para a produção. Se fosse Kanban, eu não vou puxar um item do backlog até terminar, até estar em produção. Então, para o Scrum, eu tenho que modificar um pouco. Quando eu chegasse nesse ponto, então eu estaria num processo diferente já não estaria mais com Scrum, estaria... Vale lembrar que o objetivo não é fazer Scrum. É ser mais ágil, né? Exatamente. Então, assim, é comum, sabe, time básico começa com Scrum. Só que vai ganhando experiência, já começa a puxar coisa, tá? Extreme Programming, traz Kanban, traz Lean, junta tudo. É o que o pessoal chama do guarda-chuva ágil. Tá? E aí eu parei. Temos alguma dúvida? Um outro ponto para reflexão é, legal, cada commit vai para produção. Será que é isso mesmo que eu quero? Será que o Internet Banking quer esse tipo de coisa? Tem um caso de uma loja virtual que botou um preço errado aí, produção na madrugada, nossa senhora. Sim, compraram. Eu parece um cara que fez isso. Acho que foi um ponto que você comentou. Quantas versões do produto eu vou ter? Imagina a Microsoft fazendo isso com o Word. Cada commit no Word lá sai uma versão. Quantas versões eu vou ter que suportar do Word, do Windows? Ou ainda, imagina que eu estou implantando um ERP numa grande empresa, mandei todo mundo testar na versão 1.0, o pessoal ficou uma semana lá em treinamento, campanha de marketing para divulgar as telinhas do software, falar. A hora que o pessoal volta, mudou o software, tem coisa nova. Né? Então manda a galera de novo para treinamento. E aí é continuous training, né? Então, tem cenários e cenários. Como você falou, é uma prática que funciona para SaaS, né? Para sites, onde uma versão sobrepõe a outra.
Agora, para produto, onde eu tenho que suportar e gerar várias versões, como o Windows, por exemplo, não é a melhor escolha. Talvez. Até o Windows ir para nuvem, né? Daqui uns 10 anos. Talvez não seja a melhor escolha. E isso fica claro aqui nessa outra reflexão, né? Por outro lado, eu vou atender os early adopters. Assim, a Microsoft faz isso. O Visual Studio ele é lançado hoje a cada tem a versão a cada 2 anos, né? A major version, mas eles têm updates a cada 3 meses. E quando eu trabalhava na Microsoft, por exemplo, eu tinha um intranet, acessava lá // um share de rede qualquer, eu tinha a versão da build noturna do Visual Studio. Então, pô, eu trabalhava direto com isso daí. Eu queria testar. Só que estava lá. Essa versão não foi testada. Não coloca em serviço de produção. Então é uma prática legal. Ele escrevia, mas você colocava, né? Não, eu colocava, eu avisava assim, né? Pô, tá lá, então não põe, né? Tá lá para ser testado. Mas para quê? Para pegar feedback. Isso é muito interessante, para pegar feedback. Tem cenários que eu posso colocar em produção, tem cenários que não, mas eu posso gerar a versão para alguém instalar, dar feedback e testar também toda a minha implantação 100% automatizada. Aí vem a pergunta. Caramba, André, não dá para colocar um controle, uma chave liga e desliga desse cara? E aí, quando eu quero tomar decisão, eu falo, legal, tá na hora, por exemplo, Internet Banking. Já tem extrato, já tem o login, já tem uma série de coisas. Agora eu quero mudar para produção. Eu quero chegar lá, apertar um botão vermelho, igual aquele de disparar o fogo. Quero apertar aquele botão e tudo é para produção. Né? Não dá para fazer isso? O meio termo, né? Dá, e com o Continuous Delivery a gente chega no estado da arte. Então você estava comentando do seu sonho, esquece aquele sonho, muda para esse aqui, que esse aqui é mais legal. Esse aqui é aquele lá que você tem controle total, você é o cara de negócios. Tem mais 7 minutos para falar de tutorial. Ele é a mesma prática, praticamente, né, de Continuous Deployment, só que ele está alinhado com a estratégia da empresa. Quem toma essa decisão de apertar o botão ou não é um cara de negócios. Aquilo que a gente comentou do botão, né, o ambiente de produção ele está a um clique de distância. Tem que ser uma coisa simples, né? Não precisa ter um botão na mesa, mas o cara entra num site, vê lá, ó, implanta esse cara para mim. Você estava tirando o Gilbert. O Gilbert fala, não gosto de produção, eu disse, já aperta o botão. Pois é. E se aquela prática era um pouco mais complexa, né, porque assim, ela, na verdade, tinha muita política, eu envolvia só dev, tester, arquiteto, enfim, sysadmin, DBA, aqui o que eu tenho que envolver? Se brincar, o presidente da empresa. Então, é uma prática ágil que envolve, que confia na colaboração de toda a empresa. Desde o cara que tem o negócio, o cara que paga, o CFO, até o dev, o estagiário. Ele vai sentir o cara que vai dar conta para iniciar o jogo, né? Exatamente. Isso no... E aí você traz o cliente para o jogo, né? Porque assim, ele que decide a release está na mão dele. Isso no caso eu poderia usar como se fosse assim, eu trabalho com Scrum, eu tenho meus sprints, então eu tenho as histórias, né? Tem os sprints. No final de cada sprint eu aperto um botão e aquilo sobe para produção. O Scrum não diz que você tem que ir para a produção ao final de cada sprint. Você tem que ter algo potencialmente entregável. Então é a mesma ideia aqui. De repente, tem um conceito de release dentro do Scrum. Eu vou acumular vários sprints. Imagina o Internet Banking de novo. Primeiro sprint é login. Cara, eu não posso soltar um Internet Banking só com login. O cara loga e é isso. Então, o primeiro sprint era login, segundo era extrato, terceiro era crédito, alguma coisa. Juntei os três, tem uma release. Pô, agora faz sentido. Botão. Beleza? Vou depois soltar um básico desse pro meu som. Agora a gente vai fazer uma mágica aqui. Vou começar a ler a mente de vocês. Estou lendo a mente. Eu vou projetar o que vocês estão pensando aqui. Acertei? Posso ter seguro? Opa, correndo. Né? Pronto. É isso, né? O cara vê, ele quer implantar, fala, pô, isso aqui é o sonho de consumo, né? É o objetivo de grande parte das pessoas. Vale lembrar que o Continuous Delivery ele é uma etapa final de uma cadeia ágil. Se eu não tiver o resto da cadeia, a base principalmente, cara, imagina você não tem um teste automatizado.
Compilei, continuous delivery. Cara, vou implantar porcaria em produção da forma mais linda possível. Beleza, acho que a gente encerrou aqui só algumas curiosidades agora, depois a gente entra em partes. Mas aquilo tudo é uma questão de a empresa passar pela cultura, né? Cultura, exato. Isso leva um certo tempo. Vemos aqui, aliás, o primeiro inscrito do evento, eu queria saber como que você conseguiu se inscrever, sendo que o site não estava no ar e não foi divulgado. Você criou um robôzinho para ficar vendo o site e entrar, né? Não, assim, só por curiosidade aqui. Não, assim, eu falei, o site vai entrar no ar dia tal. A gente atrasou, né? Ele entrou umas 2 horas depois. Aí eu fiz uma deployment lá, tá no ar. Falei, puta, eu preciso atualizar isso daqui. Já não podia mais, que o cara já fez a inscrição. Tipo, não trabalho pra atualizar o negócio. E eu não tinha divulgado o lugar que eu falei, porque também estava monitorando o site. A hora que caiu, ele se inscreveu. Fez um robôzinho para se inscrever. Só uma curiosidade. O que a Microsoft utiliza nessas 3? Ela usa integração contínua, continuous deployment, continuous delivery. Todas. Cada produto uma situação. Cada produto uma situação, às vezes o mesmo produto usa todas. O time do ADO.NET usa integração contínua, assim, anda com pau. Time de Visual Studio usa os dois, né? Agora, poxa, eles estão chegando no estado da arte. Assim. A gente pega versões anteriores do Visual Studio, era a cada 2 anos. Né? E dava um trabalho para migrar de cada versão, vocês não têm ideia. Assim. Pega, tipo, na verdade, TFS 2005 para migrar para 2008 era um parto. Hoje a Microsoft solta uma versão do TFS praticamente a cada 3 meses e é Next Finish. Então eles estão trabalhando não só essa prática, mas todas as outras práticas que isso aqui acaba... Eu imagino o Visual Studio sendo atualizado que nem o antivírus. Cara, eu acredito que vai chegar com o Windows Update. Não duvido que isso aconteça, assim, coisa rápida. Só algumas recomendações aqui. Galera, não é para lembrar da Sandy aqui, tá? Não é isso que estão pensando. Se dói faça mais frequentemente, é o seguinte. Ele falou que dá prazer, né? Não sei se é uma coisa, deixa pra lá. Mas é o seguinte, o pessoal não gosta de fazer deployment. Dia de deployment é uma cerimônia, o cara chega mais cedo, avisa a mulher, né? Fala, vou chegar tarde, tem implantação hoje, vai dar problema. O cara se prepara para aquilo, se prepara para passar o final de semana. Mas eu acho que Por quê? Porque o cara faz manual e dá problema o tempo todo. E porque ele demora para fazer também. Exato. Se eu começo a automatizar isso daqui, cara, não tem problema. E aí, eu posso fazer deployment, quando eu comentou, meio-dia, 2 horas. Sabe, chegou o gerente, cara, faz um deployment agora, corrige o bug, você corrige, check-in, boom, a introdução. Praticar, no começo vai doer, obviamente, você está aprendendo, vai apanhar pra caramba até estabilizar o seu script de deployment e depois ficar tranquilo. Deixa eu dar uma acelerada aqui rapidinho. Outra coisa importantíssima, mais importante que ter no processo de deployment é ter rollback. Não adianta você implantar um negócio rápido, se der pau você tem que voltar rápido também. A gente vai ter demos disso. Quer medir alguma coisa? Não vai medir bug, não vai medir linha de código, nessa entrega. Porque você vai medir bug, o time vai entregar o que você está medindo. Assim, se você penalizar o cara por ter bug aberto, o cara vai dar um jeito, vai chegar no teste, amigão, ao invés de você abrir o bug, manda e-mail, a gente corrige, é profissional, não vai deixar com bug. Mas, cara, não reporta na ferramenta que vai ferrar nosso bônus. Então, nessa entrega, aqui não tem erro. Manifesto ágil, né? Primeira medida de progresso, software funcionando. Fica a dica. Feature de entregas, né? Mas assim, avalia a cadeia inteira. Foi para produção, esse não tem bug, porque senão o cara coloca coisa rápida e sem qualidade nenhuma. Beleza? Um pouquinho de patterns e anti-patterns, a gente já fecha essa parte teórica. Patterns, só para alinhar o que é, basicamente é uma solução para um problema conhecido. Patterns. Aqui eu tenho um pattern de deployment, eu coloquei porque a gente vai ver isso funcionando no Azure. Como que funciona? Eu tenho basicamente 2 ambientes, né, que são iguais, e eu posso chamar o ambiente verde e o ambiente azul, né, o blue-green, e eu tenho um roteador no meio. Então o cara está acessando, em algum momento um foi green, foi eleito lá, o outro blue, e está caindo nessa rota. O que aconteceu? Eu vou fazer um deployment num deles, vou fazer provavelmente aqui no blue. Fiz o deployment, atualizei, testei, tá ok? O que eu tenho que fazer? Eu viro a chave. Tudo no request vem para cá agora. Atualizei meu ambiente inteiro, questão de segundos, mudei uma rota lá. Beleza, esse aqui ficou agora parado.
Vou fazer um novo deployment, mando nele. Então eles ficam alternando. Basicamente isso, e é muito simples fazer isso no Azure. Posso ter uma pequena variação, né? Posso de repente trabalhar com o mesmo servidor. E aí, posso atualizar a aplicação antes, sem atualizar o DB. Vou ter que ter um cuidado para a aplicação conseguir tratar esquemas. Isso aqui vai longe. Posso ter cenários de NLB, de Frame, que complica demais. Mas eu quis mostrar esses dois porque é o que a gente vai ver na demo. Tá? E Simple Patterns são soluções para problemas comuns. Anti-patterns é a mesma coisa, só que não deveria ser utilizado. Então são soluções que são frequentemente utilizadas, mas que não trazem tantos benefícios. Não gambiarra, assim, mas coisa que você faz que pode te trazer mais problemas. Por exemplo, implantar software manualmente. Todo mundo, pelo menos grande parte das empresas, toda consultoria faz isso. Só que assim, o cara ele vê que ele esquece de alterar o CSS, que ele esquece de mudar a connection string, que ele faz um puta documento, que dá um tremendo trabalho, ele manda pro cara de infra, o cara de infra às vezes não tem conhecimento técnico, lê uma linha que ele tem que fazer, não entende, ele pula. E tem alguém que falou que isso é para fim de auditoria. Cara, você quer algo mais auditável do que um script? Vai fazer sempre do mesmo jeito, né? O script não pega gripe numa linha. Né? Então, tá aqui um anti-pattern. Só umas pausas para reflexão. Isso daqui eu vejo demais. Eu vejo programador preocupado em aprender design pattern, TDD, DDD, uma série de coisas. Porque o cara um cara no time já é suficiente. Aprende deployment. Isso aqui todo mundo quer fazer, isso daqui o mercado está pagando muito para esse cara aqui. Tem até uma profissão nova chamada DevOps, Developer Operations, o cara que conhece os dois mundos. DevOps é... O cara conhece um pouco de infra, você está falando? Exato, operações, infraestrutura, porque é o cara que ele consegue fazer um script, que pega a aplicação dele que ele já conhece bem, e vai lá e implanta no IS, faz diferença de banco de dados, implanta. Sabe? É o cara que faz tudo isso acontecer. O cara conhece bastante PowerShell? Ou bate e resolve. Não precisa chegar no nível de PowerShell. Se chegar, o cara já está ganhando bem hoje. Um outro anti-pattern, a gente sabe que dá problema. Eu desenvolvo no ambiente, homologo e outro e testo num terceiro. Vai dar pau. Quem trabalha com Java, então, nossa. O cara desenvolve, nem sei mais, faz tanto tempo que eu não trabalho com Java, mas eu peguei na época uma empresa que eu desenvolvia no J1, homologava no iPlanet e jogava no Oracle IAS, alguma coisa assim. Mas acho que funcionava, né? Sempre. Ainda mais que aquela especificação básica complementar do JCP, enfim. Mais um anti-pattern. Um terceiro, que a gente já comentou, gerenciamento de configuração manual. O cara quer fechar uma baseline, adotou o CMMI fala que tem que estar código, junto com, por exemplo, aquela documentação, scripts, tudo, né? Fechou uma baseline para quê? Se lá no futuro eu quiser voltar uma versão, eu consigo voltar no tempo e ter o mesmo pacote que ele foi gerado. O cara faz isso na mão, vai lá, pega o código, gera um zip, pega o script, documento, né? Joga numa pasta qualquer. Para que ter esse trabalho? Já está tudo automatizado, desde o processo de build, deployment, mas isso aí também. A FS faz grande parte disso automático, sem customização. Beleza. Chega de teoria. Então vamos ver um pouquinho de demo agora. Pessoal, lembrando que tem mochilas aqui, hein? Tá bom. Eu vou sortear uma. Ah, não é mochila não. É aquelas capinhas para noite. Tá bom. Então não vou sortear. Pessoal, ceda pra mim. Quem agora consegue, levanta a mão, explicar a diferença entre Continuous, Integration, Delivery e Deployment. Vamos lá. De primeira, você não vai. Continuous Integration, as três, né? Sim. Integration é você está integrando sempre o código fonte, todos os Microfone? né? Continuous Integration. Integração contínua você está sempre integrando o que os desenvolvedores fizeram, né, num ambiente único ali, todo o Qual é o código, objetivo? com o objetivo de você ter o feedback da qualidade do código, se está tudo funcionando, compilando, testes passando, ter um feedback correto do seu código ali. Continuous Deployment. E o Continuous Deployment e o Delivery, eles são praticamente a mesma coisa, com a diferença que o Delivery ele é decidir a hora que vai realmente para a produção com base no valor de negócio. O cliente, o cara do negócio é que decide quando vai para a produção.
E já o deployment não, está indo para produção toda hora mesmo, a cada commit. Boa? Tá claro para todo mundo? Deixa aí, vocês estão gerenciando o microfone. Tá claro para todo mundo qual a diferença? Que tem diferença entre build e deployment, que tem diferença entre continuous delivery, integration, e esse outro que eu já esqueci também. Bom, vamos lá. Demos de Team Foundation Service, mais Hosted Build, mais Azure. Tá? Para quem nunca ouviu falar desses termos, Team Foundation Service é a versão do TFS na nuvem, é gratuito para até 5 usuários. Tem Source Control, tem Work Item, tem planejamento ágil. Eu tenho o Hosted Build, que é o Team Build também na nuvem. Eu posso, e não são dependentes, eu posso ter um TFS local fazendo build na nuvem. O que eu ganho com isso? Como o build está na nuvem, com Azure também, o link é muito mais rápido, né, do que eu fazer a build local e mandar para o Azure. Então, de repente, vale a pena você considerar usar o build que está lá na nuvem, que é muito mais rápido. Tem Foundation Service, tudo bem, graças até 5 usuários. E os dois builds que eu não ouvi falar? É um serviço que estão ofertando? Está gratuito porque ele está preview. Então, hoje você tem um ambiente para fazer planejamento do seu projeto, para versionar seu código, para fazer build, para fazer testes, completamente gratuito na nuvem para até 5 usuários. Se você é assinante MSDN, você tem também, das 4 assinaturas MSDN, 3 estão cobertas. Tá? Então, tudo free. E Azure vocês já conhecem bem mais que eu. André, tirar uma dúvida com você rapidinho, a quantidade de soluções que você coloca na versão free é limitada? Ilimitado. Você pode ter quantos projetos quiser lá. Então, tá no eixo disco, nada se difere. Pode ser os projetos. Exatamente. Vocês já ouviram falar o termo dog food? Comida para cachorro? Sim. A Microsoft usa muito isso, que é a gente prova dos próprios produtos para saber se ele realmente funciona. Time de organização do Azure Summit, mesma coisa. A gente vai fazer um site que está hospedado no Azure, quer dizer, que está rodando no Azure, está hospedado no TFS e está rodando a build automática com Continuous Delivery. Na verdade, Continuous Deployment. Eu faço uma alteração e vai direto para a produção. Só preciso acessar o endereço, calma. Isso aqui está local ainda. Então, estou rodando local, certo? Palestras, tudo que vocês viram, rodando aqui no 127.001, no ambiente local. Como que eu faço uma alteração? Por exemplo, palestrante, pô, André, dá para mudar minha grade, minha palestra lá? Cara, eu venho aqui, estou com o meu Visual Studio aberto, está aqui meu projeto em ASP.NET MVC. Vamos alterar, sei lá. Vou colocar mais um S aqui, vai ficar palestrando texto com 2 S para. Bota minúsculas as outras letras. Pode ser. Na verdade, eu vou alterar isso no layout geral. Palestras vai ficar maiúsculo, ok? Vou testar o local, ver se está ok, né? Acho difícil isso. Ah, cara, eu uso que funciona. JP foi embora. Tá, eu uso isso aí, vou perguntar. Pra brincar eu usei, mas não vou trabalhar. Ah, puta, tem um CSS aqui. Eu vou ter que alterar aqui, vou colocar mais 2 S. Tá? Palestras. Então, palestras agora está com 2 S. Legal, mas e lá na nuvem? Está aqui. Na nuvem ele continua com S só. Então, o que eu tenho que fazer? Compilar, gera um pacotinho, mando para o cara aqui para o Azure. Venho aqui. Até meio-dia amanhã. Basicamente check-in. Fiz o check-in. Posso fechar o Visual Studio. Acabou. Vai para a produção, eu confio para a produção. Vou mostrar como é que a gente faz do zero. Aqui eu estou mostrando o que a gente faz, a gente come a própria comida. Subir lá pro... Mas, olha que interessante. Ele já, só um minutinho, só mostrar isso daqui. Ele já enfileirou uma build lá no host de build. E tá aqui, ó. Tá enfileirado. Em algum momento,
Assim, estou concorrendo com o mundo inteiro, na verdade, mas ele já pegou, ó. Já entrou, já começou a rodar, no vídeo de faixa 43. Eu vou deixar essa demo de lado, porque ele vai demorar uns 4 minutos para fazer esse deployment lá. E eu vou pegar uma outra demo. Diga. Eu não sei se todo mundo concorda, mas a gente está tendo muitos comentários desnecessários. Será que não pode deixar para o final, para a gente poder entender, ter o entendimento e o raciocínio da palestra? Eu concordo. Vamos lá. Não, tudo bem. Obrigada. Vamos fazer isso. É que, assim, eu acho qualquer comentário válido, mas eu concordo que a gente está comendo o tempo da palestra. Então, como eu vou ficar aqui até o final, a gente mostra. Exato. Vamos lá, então. Como é que eu faço isso do zero? A gente tem mais minutos. Ah, não, tem 20 minutos, sossegado. Tá sossegado de tempo, tá? Não vai estourar tempo, não. Tá tranquilo. Vou abrir um outro Visual Studio, então. Vamos fazer do zero mesmo, né? Deixa eu entrar aqui, ó. Team Foundation Server. Vocês vão entrar aqui em tfs.visualstudio.com. Aqui você pode criar uma conta sua e você vai ter o serviço do TFS disponível para usar gratuitamente, que a gente já falou algumas vezes. Eu já tenho a minha conta. Então, minha conta é andrediasvisualstudio.com. Vou criar um projeto do zero aqui, Team Project. O que eu tenho que fornecer? Nome, descrição, qual que é o template, posso trabalhar com CMMI, não vou entrar em detalhes, isso aqui não é palestra de TFS. E agora eu já posso escolher até o version control. O próprio TFS ou Git. Git é nativo do TFS agora, uma grande mudança na Microsoft. Ouviu muito a comunidade ágil. Então vamos chamar de AS Summit Brasil 2013. Create. Vou criar um Team Project. Nesse momento ele está indo no meu servidor do TFS lá na nuvem, criando um espaço para armazenar código, um espaço para fazer planejamento ágil, enfim, uma série de coisas. E é legal que depois que você cria, ele faz até uma piadinha com você. Né? Aqui, tá criando. Vocês já leram essa mensagem? Seu projeto foi criado e seu time vai amar isso, coisa meiga, né? Bom, beleza. Está criado. Então, estou no meu Visual Studio aqui agora. Eu estou conectado no projeto do site do evento. Eu vou conectar nesse projeto que a gente acabou de criar, que é o ASB 2013. Selecionei o projeto aqui. Legal. O que eu vou fazer? Vou baixar o código-fonte, que ele já cria alguns scripts de build para a gente. Então, eu tenho 4 scripts aqui de build para a gente trabalhar. E vou criar um projetinho simples do zero. Para esse primeiro, eu vou usar Cloud Services. Não vou entrar em detalhe do que é Cloud Services, a gente já viu muita coisa, vocês vão ver durante o dia aí. Então, vou criar um Cloud Service dentro desse ASB 2013 que eu já baixei. Que tipo de projeto que eu vou criar? Um Spinnet Web Roll mesmo. Pode ser um projeto vazio, para ter menos código para subir, para fazer deployment mais rápido. O que eu fiz até agora? Criei um Team Project e criei um projeto que está linkado com o meu TFS. Vou adicionar uma página bem simples aqui, HTML mesmo. HTML page 1. Hello, Azure Summit. Tá? HTML page 1, né? Até aqui nada de muito novo. Nada de muito novo. A gente está basicamente conectando no TFS e criando um projeto. Ele vai dizer que não tem permissão do diretório. Aqui. Vou chamar HTML page 1.html. Está aqui, Hello Azure Summit. Temos a nossa aplicação criada do zero. O que eu vou fazer? Check-in.
Quem trabalha com TFS, tranquilo. Vamos para outra ponta agora. Começar a montar a infraestrutura no Azure. Então, enquanto isso, vamos ver aquela primeira build nossa lá, ó, acabou. Build acabou, tô vendo os detalhes dela. Ó, ela acabou a 54 segundos atrás. Ele falou que ele criou aqui esse espaço no Azure Summit Brasil Cloud App. Na verdade, eu já tenho esse site aberto, que é o Azure Summit Brasil. E lembra que o Palestras, aqui ele está com apenas um S, a gente fez uma alteração para ter 2. Se tudo funcionou, não é. O que eu fiz? Eu alterei uma linha de código e fiz check-in. Ele empacotou, mandou para Azure, resolveu o credencial. Se tivesse banco de dados, faria comparação de um script com outro, atualiza o banco, dá para colocar regras de resolução de conflito. De repente eu estou perda de dados, se tiver perda de dados ele para, enfim, tudo automático. Vamos lá, estou aqui no Azure, vou criar um Cloud Service. ASB 2013, André. O nome? Não importa. É do nome que você está falando? Então, tá aqui. Criei um Cloud Service, como a gente viu, acho que na demo básica do Condé. O que eu tenho que fazer para linkar os dois? Gente, é tão simples que dá até vergonha assim, de mostrar uma palestra. Ó, na dashboard ele tem aqui, ó, integrar com o Source Control. Beleza. Clico, ele. Qual que é o seu login lá no TFS? Meu login é André Dias, autoriza aí. Aí vai ter aquilo que a gente vê no Facebook, Twitter. O cara quer acessar lá, você deixa? Não dá bala. Ele vai conectar no projeto e vai me listar os projetos que eu tenho lá. Tem esse monte de projeto e esse que eu acabei de criar, que é o ASB 2013. Então, vamos com ele. Tá bom. O que ele fez nesse momento? Ele já fez todo o link. Se eu voltar no projeto aqui que eu acabei de criar, ó, ele tem esse código e agora ele já tem uma build. Ele gerou uma build para mim, que é o nome do meu projeto, CD de Continuous Delivery, Deployment. Botão direito, Edit Build Definition, aqui já bota para LM. Vocês podem ver que é a mesma coisa que quem trabalha com TFS. O que ele fez de diferente? Ele já setou para mim que essa build vai trabalhar com integração contínua. Ou seja, a cada check-in ele vai disparar o processo de implantação. Workspace, e a diferença é, eu não estou usando um servidor de build local, eu estou usando um servidor de build na nuvem. Ele já configurou isso para mim também. Eu tenho algumas configurações aqui, adicionais. Eu posso falar, por exemplo, ó, que ambiente que ele vai mandar. Vai direto para a stage, vai direto para a produção. Basicamente aqui eu vou definir se eu quero Continuous Delivery ou Continuous Integration. Posso passar, por exemplo, um Publish Profile. O que é isso? É o script novo do Visual Studio 2012. Aqui ele faz por padrão atualização de site, muda a connection string. E se eu quiser atualizar uma farm inteira? Se eu quiser atualizar vários bancos de dados, web service, eu começo a customizar esse XML, passo aqui, ele faz tudo também. Beleza. Tô falando demais, mas esse cara funciona. Né? Então, vou colocar aqui Azure Summit. Oi? A parte de banco ali, teria que usar um migrations da vida? Ou você pode fazer, uma migration ele faz automático. Você coloca o código aqui, ele vai. Não tem nada ali que você configure para isso dele. A connection string. Se for um lugar para configurar a connection string, fica no portal, acho que dá para fazer por aqui também. Mas, enfim. A gente tem o código, tem o ambiente setado, o que falta? Falta o gatilho. Falta disparar a alteração aqui, então vou colocar aqui já integração e fazer check-in.
check-in. Acabou. Como que eu posso confiar nisso? Venho aqui na build e vejo se a minha build, esse novo site que eu acabei de fazer, está enfileirado. Aqui, ó. Então, a gente vai esperar mais alguns minutinhos e eu vou ter essa build importada. Só que vocês estão vendo que está demorando, está chato, né? Por quê? Porque é um ambiente diferente. Assim, eu tenho TFS, eu tenho um servidor de build, eu estou usando Cloud Service, que é um ambiente assim, escalável. Se eu quiser algo mais simples, André, eu uso Git, PHP, cara, eu quero direto na minha máquina fazer publish no Azure, linha de comando, Notepad, tá? Então, enquanto ele está gerando essa build aqui, vamos ver essa última demo de Git. Vou pegar esse código aqui, que a gente gerou. Prompt, pessoal, pelo Brasil, né? A gente odeia isso aqui, né? Vou criar uma pasta md André, cd André, não tem nada aqui, ó. Nada nessa mão, Notepad, agora vai ser um hello from Git. Vou salvar aqui no André e vou chamar isso de André.html. Falta de criatividade. Beleza, salvei. Então, vamos giro aqui. Eu tenho agora o André lá. Como que funciona o Git? Né? O Git é um repositório local, assim, é super poderoso, tanto que a Microsoft adotou. Assim, o pessoal fala que ele não tem a característica de ser distribuído, eu posso trabalhar local, posso trabalhar desconectado. Né? E é a geração futura aí dos controladores de versão. Ele é tão simples que eu não preciso. Eu instalei, eu venho aqui e faço git init e pronto. Então, já tem um repositório aqui, certo? Aí eu posso fazer um git status. O que eu tenho de alteração? Ah, André, tem esse aqui, André HTML. Então, legal, adiciona essa alteração. Ops. Git add, tudo, adiciona tudo. Ops. Git status. Agora ele foi adicionado, ficou verdinho. E eu faço um git commit -m e falo que esse é o meu código inicial. Ok? Tá aqui. Qual que é o próximo passo? Mandar isso para o servidor. Eu posso mandar ele para um GitHub, posso mandar para um Codeplex, posso mandar direto para o Azure. Então, vamos criar rapidinho um site virtual lá no Azure, um website, uma estrutura mais leve, para hospedar esse cara. Vamos lá, websites. Azure, Summit Brasil, Git, André. Isso, né? Beleza. Cria. E aí, o que eu tenho que fazer? Como eu falei, a gente pode utilizar o GitHub, posso pagar uma conta lá, mas dentro dessa máquina virtual eu já tenho também uma infraestrutura lá para hospedar um repositório Git. E aí, o que eu posso fazer? Clica naquele botão mágico, né? Integrate Source Control, e para o website eu tenho uma série de coisas e não só o TFS. Eu posso Codeplex, GitHub, Bitbucket, para quem trabalha com Mercurial, e aqui embaixo, Local Git, é esse. Cliquei no Local Git, e aí está pronto de novo. Como que eu vou vender consultoria com esse negócio aqui? Não dá para ganhar dinheiro mais. E aí, detalhe, ele ensina você a usar o negócio. Tudo que eu fiz aqui, ó, git init, add, commit, já fez, né? O que eu tenho que fazer? Basicamente, registrar esse repositório remoto. Tá aqui, ó, git remote, add Azure, e pronto. Então vamos lá. Vou executar essa linha. Git remote, add, esse endereço. Funcionou. O que eu faço? Git push, envia para o servidor. Qual que é a origem, qual que é o destino? Está pedindo uma senha para mim? Essa aqui é a minha senha do Azure. Um monte de asterisco, se quiser reproduzir aí. E olha que legal, ele já está fazendo o deployment também. Olha o site aqui mudando, no fundo. Não sei se vocês perceberam.
Mas olha que inferno, tá lá. Rápido. É mais rápido que o TFS. Deixa eu entrar na dashboard aqui para ver qual que é o endereço. Aqui, esse é o endereço. E a página é andré.html. Aqui, hello from Git. Vamos só testar o continuous delivery desse cara? Notepad, hello from Git, update 1. Atualizei na página. Salvei. O que eu faço? Git status. Tem alteração? Tem. Git add ponto. Git commit. Update 1. Git push. Azure master. Tem que digitar assim. 5 passos. Acabou? F5. Continuous delivery. Quanto tempo vocês gastam para fazer isso em projetos que não tem essa prática implementada? Muito tempo. Sujeito a erro, uma série de coisas. Detalhe, vocês viram o script ali? Eles têm vários pontos que eu posso plugar coisas. Então, durante o... É muito comum que trabalha com web. Eu quero modificar o JavaScript, quero fazer algumas alterações, otimizar CSS, unification, né? Quero fazer tudo isso, beleza. Então, o código fonte do meu projeto tá ok. Só que durante o deployment, ele faz a transformação. Faz a transformação do web config, connect strings, uma série de coisas. Grande parte está pronto, outras não. Nesse caso, Não teve build, por isso foi muito mais rápido. Eu falei, eu dei um exemplo de um cenário bastante complexo, gera build também. Eu posso ter um repositório Git dentro do TFS, usando o host de build do TFS que integra com a Azure. Eu posso ter um Git local, que eu faço um push para o GitHub, que tem um Jenkins integrado com ele, que faz deployment no Azure. Cara, dá um cenário que integra. no caso do TFS, é gerar o build automático. Vai gerar build automático também. Continuous delivery do TFS, tem que ter script pronto. Isso é coisa bem nova, tá? Isso aí saiu no mês do Git. E para dar um rollback nesse caso do Git? Nossa, bem lembrado, esqueci da outra demo. Tem uns 2 minutos. Cara, essa pergunta é essa mochila. Conta pra gente. Salvou a gente. O que fez? Cloud Service, a gente tinha criado esse ASB, né? Eu tenho deployments. Eu não devo ter nada em produção. Você não tem nada em produção, ok. E você deveria ter alguma coisa aqui, né? Não é na ABS? Deixa eu lembrar agora. Tem código, eu não lembro qual que é. Bom, a build foi gerada. É outro projeto, é a ABS. Isso aqui, ó. Olha que bonito. Ele gera um site temporário. Eu vou lembrar a página que eu criei aqui. Era HTML page 1. Aqui. Então ele gerou um ambiente para mim, que é um ambiente de staging, né? Por isso que ele não está na URL final, mas já está funcionando. Qual que era o projeto? Vocês me ajudam? Esse daqui, né? Então, ó, em produção eu não tenho nada, ok? Em staging eu tenho alguma coisa. Lembra? Eu sou cara de negócios, eu quero meu botão para virar. Meu botão dentro do Visual Studio se chama Swap. O que eu vou fazer? Clico no Swap. Seleciono aqui, clico no Swap. Ele vai perguntar, você quer fazer o swap? No staging tem esse cara aqui, em produção não tem nada. Quero.
Então, Blue Green está funcionando aqui agora. O que ele vai fazer? Vai mudar o roteador lá do Azure, ele vai apontar agora para a produção e vai matar o stage. Já matou o stage. Aqui eu tenho em produção. E só pegar o endereço final aqui, que deve ser isso aqui, né? Deixa eu atualizar. Não foi. Está em produção. Virou. Aí a sua pergunta foi, e o rollback? Rollback, nesse caso, eu faço swap de novo. Aí é um nível só que é só o último com a penúltima. Não, o swap ele funciona com o último. Mas eu posso chegar aqui, por exemplo, eu deveria ter atualizado essa página. É que não vai ficar legal mostrar porque eu só tenho uma build. Mas eu tenho uma outra opção que eu posso selecionar a build e fazer redeploy. Então eu posso, eu atualizei. 3 versões atrás. E aí 3 versões, caramba, cara, o site está errado há muito tempo já. Seleciona a última que estava ok, redeploy nela. Só dando Histórico de build. Exatamente, aqui ele mostra todo o histórico de build. Dá para ver isso no site do evento. Inclusive tem que fazer a alteração, tem mais. Tira o acesso. Boa, vamos testar isso então. Essa eu não testei, hein, se funcionar. Deployments. Cara, essa liga vai ficar fantástica, eu vou até anotar isso aqui para fazer depois. Então, ó. Tem que dar um prêmio pra ele. Pô, acabou a mochila, você quer adesivo? Mas o que eu tenho aqui? O último deployment que foi feito hoje ao meio-dia 16, né? Na palestra aqui. Qual que era o último? O último é esse daqui. Então, vou fazer redeploy desse cara. Mas se não funcionar, vou passar vergonha. Isso é muito bem, pessoal. Se funcionar, vocês vão aplaudir, hein? Você pode escolher o ambiente desse daí. Vamos ver. www.azure-brasil. Ops. Não foi nada. Dá um segundinho. Mas ele não mudou aqui ainda. Ah, tá fazendo aqui, não tinha. Tá. Aí, Acabou nada, ele não atualizou aqui, ó. Ah, deve ser pronto. Tá bom. Sacanagem. Não pode ser instantâneo, né? Não, mas aqui não tá. Ah, ele tá fazendo deploy aqui ainda. Vamos lá, vamos abrir mais perguntas enquanto isso. O tempo já encerrou. 2 perguntas. Você escolhe. Aqui não acabou ainda, não veio bater papo. Você faz o. Joga o microfone pra ele, por favor. Eu posso falar mais alto. Eu posso fazer o. Tá ligado? É que tá gravando, tá transmitindo, é legal você tá falando. Dá pra fazer tanto o deployment no stage ou no production. Eu posso escolher ali em cima? Tá? Na verdade, a lista é por ambiente. Então, se eu quero fazer redeploy no staging, eu vou lá no ambiente staging e faço redeploy na ferramenta. Basicamente, trocar. Qual ambiente? Se ele está no outro ambiente, eu posso fazer o swap. Eu posso subir em stage e fazer uma checada no mesmo. Isso. E depois fazer o swap. Exatamente. Não é nada aqui. Bom, eu queria mostrar isso funcionando, mas ele está aqui no deploy. Vamos lá, mais perguntas. Esse deploy que eu posicionei por baixo, ele não está rodando build de novo, ele está simplesmente copiando os arquivos. O build já foi rodado lá no TFS, eu posso desligar o servidor de build, ele está acessando agora. Toda vez que eu faço um deployment no Azure, ele joga isso no blog, fica um histórico lá. Tá? Então ele está acessando aquele package do Azure, desempacotando isso e implantando de novo. Okay. Aqui fica uma dica, tá? Nesse momento o site ele pode cair. Tá? Então, para ter esse tipo de coisa alternando, é legal você ter pelo menos 2 instâncias. Quando você cria uma única instância, ele te avisa isso. Ele fala, ó, por algum momento. Ou o André comentou também, sabe, de baixar uma máquina, subir por causa do ar-condicionado. Você está sujeito a isso quando você tem uma única instância. O que mais?
Quando Depois você fez esse rebuild, ele está pegando só o diff ou está pegando o build inteiro daquele? Ele tá, no caso do websites, ele usa o Web Deploy. O Web Deploy, ele faz o diff. Quando eu uso o Cloud Service, ele sobe o pacote inteiro. Então depende da técnica que você está usando para fazer deploy. Tinha uma pergunta aqui. Obrigado. Tá saindo, né? Tá saindo, pode falar. Pelo retorno. Em relação a esse histórico, ele sempre vai ter isso aí para sempre ou é só naquele momento que você está trabalhando, ele está conectado, ele está logado? Vamos lá. Aqui no Team Build, eu tenho um cara chamado política de retenção. Então, se a minha build teve sucesso, eu quero, sei lá, quero manter as últimas 10. Se ela falhou, eu não quero manter. Então eu posso definir aqui o histórico que eu quero manter, tipo as últimas 10 builds, e a hora que for acabando ele vai sobrepondo. Outra pergunta. Por exemplo, você fez uma alteração, você fez 3 alterações. Tá? Aí você quer voltar para a primeira. Olha, fiz a primeira, aí fiz uma alteração. Assim que você já fez um update, aquelas 2 que você tinha feito na frente, que você teve que voltar para refazer, você tem como resgatar essas 2 que você tinha feito, poxa, aí fez uma alteração, não ficou boa. Você estava o código normal, você alterou 1, 2 e 3, e em cada uma delas você fez o deployment. Isso, aí você volta lá para o primeiro. Você perdeu todas as Certo? outras. Aí que você pode trabalhar, aí já entra um pouco de técnica de source control, estratégia de branch e merge. Né? Você pode criar uma branch, por exemplo, do seu código original, juntar com as alterações, mexer em código mesmo, deixar a ferramenta resolver conflito para você, e aí depois você gera uma outra build desse cara. Tá? Dúvidas? A questão do rollback ainda, quando você pegar uma versão lá de trás, 3, 4 para trás, você está trabalhando com migrations, por exemplo. Espera aí que parece que acabou, só um minutinho, vamos ver. Não sei se eu vou passar vergonha ou não. É a última. Extras. Bom, tá demorando, então ele está carregando o site pela primeira vez. Pode ser que a alteração tem, vamos ver se ela foi correta. Sacanagem, só para deixar todo mundo. Depois a pergunta dele, como isso. Faz aí, vamos lá. Eu vou te interromper no meio, pode fazer isso. A questão do migration, lá. Você vai fazer voltar uma build de 3 builds para trás, só que a sua versão de banco já está lá para frente. Você vai fazer o deploy de novo dessa build, ele vai voltar o site para a versão que você queria, porém o seu banco não vai voltar, porque você teria que fazer o processo inverso, o rollback dessa migration. No migration você trabalha com rollback também. Você então, mas como que eu juntaria as duas coisas? A build fazer o deploy de novo, então, porém vai depender migration muito fazer o como que você contrário. fez, porque o migration tem a opção automática. Só que talvez você não queira isso. Talvez você não queira isso. Mas derrubei o site do evento agora. Todo mundo já se inscreveu, né? Beleza. Não, é outro site. A transmissão é outra. Sim. O migration ele pode ser uma configuração para ser automático. Então você voltou 3 versões, ele pode voltar ao banco automaticamente 3 versões. A questão é que talvez você pode perder dados. Você quer isso? Então você poderia usar a técnica do Blue-Green com um único servidor só, ou separando. Primeiro você faz continuous delivery do website e depois para o banco de dados, no caso de rollback. Se você tiver algum material, alguma coisa para me passar, para eu dar uma olhada nisso aí, que é a coisa que está emperrando para a gente fazer isso em produção mesmo. Tem técnicas para isso, está tudo escrito nesse livro aqui. Já estou acabando, a pressão. Esse livro aqui, ó.
cara é referência no assunto, ele que tem palestrado, trabalha no TOTO, no estilo do Martin Fowler, o Jess Humble e o David Farley. Cara, tem um capítulo só de rollback que ele fala uma porrada de estratégia e fala a diferença de continuous delivery. Junta esse daqui com o livro GNS Build, cara, vai chover no produto. Vamos lá? Pessoal, eu vou encerrar aqui por causa da gravação. A gente pode precisar de evento então, aqui, vocês acreditam? Na hora do almoço você vai ter que pôr no ar. Poxa, Tá ok. só faltou uma última coisa. Ok, já tá aqui. Meus contatos, quem quiser, tá? Meu blog, meu e-mail, Twitter, eu falo umas besteiras lá. Saí da Lambda, estou na BR Soluções Integradas, se quiser a gente conversa um pouquinho sobre isso também. No show, tomando show de preferência. Beleza? E é isso, obrigado.